Noite fria numa quarta-feira aqui, mas aqui o calor humano é muito grande. Estou aqui na Cassismo novamente. Todas as quartas-feiras a gente vem aqui entrevistar o palestrante da próxima semana, referente ao livro A Lei do Triunfo, nesse ciclo de palestras que está acontecendo aqui e vai algumas semanas ainda. Nosso palestrante da semana que vem, convidado para a entrevista de hoje, Ítalo Minello. Boa noite, tudo bem com você, meu caro? Tudo ótimo. Minello é italiano. Absolutamente. Tutti buona gente. Tutti buona gente. Tu fala italiano? Mas muito pouco. Ok, mas deixa eu dar uma... Essas letrinhas estão muito pequenas aqui, meu caro. Deixa eu botar meu caro, é brincadeira, né? Mas eu vou pedir licença para ler alguma coisa de você aqui. O Ítalo possui graduação em administração pela UFSM, especialista em recursos humanos pela FDRH, marketing pela ESPM em 91, mestrado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em administração pela FEA na USP, professor PPGA UFSM, coordenador do grupo de pesquisa GPCom, coordenador do projeto Atitude Empreendedora e membro do Academy of... Como é que lê isso aqui? Me diga, o que é isso? Entrepreneurship. Eu tô sem o meu... Bah, meu caro, mas não tem importância. Autor de livros Resiliência em Sucesso Empresarial, Resiliência e Aprendizagem de Multiprofissionais da Saúde e Comportamento Resiliente diante do Fracasso dos Negócios. Tem experiência como empresário na área de tecnologia e gestão. E o tema da tua palestra vai ser do livro do Napoleão Hill, tem a ver com algum livro que você já escreveu, que fala do insucesso empresarial, é isso? Eu publiquei esse livro em 2014, mais precisamente, que fala sobre a resiliência diante do insucesso empresarial, né? Eu tenho experiência, a minha história, né, de insucesso nos negócios me estimulou a fazer o doutorado nessa área para tentar conhecer um pouco mais esse fenômeno, né? Que é hoje 80-90% das empresas, né, que nascem, vivem ele, né? E a partir daí a gente fez uma tese. Essa tese teve bons frutos, foi bem, vamos dizer assim, avaliada e gerou um livro aí que a gente publicou, o quarto já da nossa carreira aí como docente, né? E a ideia é o que eu busquei entender, e é o que a gente vai trabalhar mais na segunda parte da palestra, assim, é como lidar com essa questão do insucesso, que ela é repleta de pressões, né? O psicológico é violentissimamente abalado. Quando empreende, seja aqui ou ali, visa a possibilidade de insucesso. Eu acho que todo mundo pensa em triunfo. Isso é regra. Eu diria assim que ninguém levanta levanta pela manhã e diz: hoje eu vou dar uma pioradinha, né? A gente quer sempre melhorar, né? Mas eu diria que as coisas acontecem de forma tão abrupta e são tantas variáveis envolvidas no processo que a gente nem percebe muito bem como a coisa acontece. Você conseguiu, assim, na prática, você mesmo falou, na tua prática, frente ao que o livro nessa parte também diz, você consegue identificar os porquês de certos insucessos? Ele é inerente principalmente a que dá para identificar isso? Ao indivíduo. Eu tenho clara consciência, eu quebrei porque eu errei, né? E acredito que se a gente for pensar de forma mais abrangente, assim, quem já não cometeu, né, alguns deslizes, né, alguns erros e tal. E quando a gente envolve um monte de pessoas, dinheiro, né, pressão, mercado, consumidor, legislação, porque os impostos, a tributação é violentíssima sobre as empresas, né, entram. E aí vem o lado do indivíduo, que quando as coisas vão dando certo, tu vai tendo cada vez mais confiança em ti, e quando tu percebe, ela tá tão grande que... A emoção começa a tomar conta. A emoção e também a arrogância, a prepotência, essas coisas que são características do ser humano e que quando eu me dou muito bem numa coisa, tendem a ficar cada vez mais
eu tenho mais certeza do que eu faço. Seria, de certa forma, um momento de desconcentrar do negócio, de perder o foco. Esse livro trata são 16 temas, e os 16 aliados teoricamente não tem como não chegar no triunfo. Olha, hoje casualmente eu estava trabalhando, preparando minha palestra, e eu peguei o livro capítulo por capítulo e tentei colocar nos resultados do meu trabalho. Eu tentei ver se, aquilo que eu achei na minha tese, no meu livro e tal, será que o Napoleão Hill trabalha? Será que ele viu o que eu vi, né? Porque ele também quebrou, né? Algumas vezes. Cara, inacreditável, mas participa da palestra que tu vai ver que eu peguei cada capítulo e coloquei em cada um dos meus erros e dos meus acertos, né? Então é impressionante o que é assim, ó, a curicidade desse livro, né? A Lei do Triunfo e tal, escrito lá um bom tempo atrás, e hoje se faz muito presente, se faz muito atual, né? Isso significa, ou melhor, isso indica que o ser humano é o problema da situação, como em praticamente tudo da vida. Você falou que de repente você descobriu, você verificou, você analisou os porquês do insucesso. Bom, chegasse à conclusão que é humano. Eu já também, tive situações de ir lá no fundo do poço. Admitir que de repente e descobrir os porquês dos erros, mas e lidar com isso depois. De repente você tem todo esse processo que você quis planejar, o triunfo, dá umas cochiladas, sei lá o quê, e aí vem o seguinte, o cara desce barranco abaixo, e depois como lidar com isso e como é que se interpretar tudo isso para levantar de novo? Olha, não é muito simples, não é muito fácil, e eu diria assim que dói um bocado, né? Mas a principal, eu diria, necessidade que o indivíduo precisa, ou sanar, né? É aceitar que ele errou, entendeu? Porque se ele não aceitar de fato, e o aceitar não é da boca pra fora, como eu tô falando aqui pra ti, parece que eu tô, fica fácil. Não é fácil, não. A questão toda é tu te olhar no espelho sozinho, tu sozinho no banheiro, no quarto, e te olhar no espelho e encarar aquele cara que tá na frente do espelho e aceitar que aquele cara que tá na frente do espelho é cheio de falhas, cara. Sim. Tu entende? Tu tem dificuldades, tu tem arrogância, tu tem prepotência, como todo indivíduo tem, mas alguns têm mais, outros têm menos, é óbvio. Cada um tem a sua parcela aí, mas o mais importante, cara, é admitir que tu cometeu, que tu não foi competente, vai. Tá? A partir desse momento, aí tu consegue abrir, sei lá, uma porta, uma janela para começar a enxergar as coisas um pouquinho diferentes, né? De repente rever tudo. E outra coisa que eu diria que é fundamental e que comigo aconteceu claramente isso, é ouvir, cara. A gente quando acredita que sabe muito sobre alguma coisa, via de regra a gente não ouve ninguém que venha falar qualquer coisa sobre qualquer assunto relacionado direto ou indiretamente sobre... Parece que a gente acha que se acha o rei da cocada, tipo assim, eu sei tudo, é por aqui que eu vou, e é por aqui que eu caminho. Esse é a curva que eu coloco, eu criei uma curva, né, graficamente assim, essa é a curva onde o cara começa, onde o indivíduo empreendedor começa a ir para baixo, um comportamento resiliente negativo, né, aquilo que contribui para que ele acelere esse processo de queda, né? A grande questão, e talvez uma das coisas mais interessantes, que eu gerei uma série de conhecimentos nessa área, porque ninguém pesquisou em sucesso, né? Na minha banca, inclusive, um professor disse assim: eita, mas eu não consegui achar um furo no teu trabalho, e por causa disso vou te emparedar agora. Que diabo, o que tu quer saber com insucesso? Por que tu estudou insucesso? E, é fácil de entender, né? Eu vivi na minha carne. Sim, mas e quantos, assim, só se a gente for analisar, tipo assim, o número de micro e pequenas empresas que abrem no Brasil e que fecham nos primeiros anos, é por causa de quê? É incompetência? Quais são os fatores que também envolvem e colaboram para de repente
que isso aconteça? Olha, eu publiquei um livro, então, esse que nós estamos falando, Resiliência e Sucesso, ele tem, na verdade, dois nichos. O primeiro deles, em 14, foi São Paulo, empreendedores de São Paulo, e o segundo, em 2015, foi empreendedores aqui de Santa Maria. Eu tenho hoje 45 entrevistas feitas, né, entre Brasil e outros países aí. E a coisa é muito curiosa, porque se repete, entende? Eu não estou afirmando que é por isso, eu estou dizendo que é uma coisa comum, né, nos meus entrevistados. E é comum porque todos somos, né, quando a pressão vem, a gente cada um lida com as suas forças, né, com as suas características. E nem sempre isso dá muito certo, né? Mas assim, como é que você vê hoje? Nós podemos ficar aqui conversando mais horas. Como é que você vê, quais são os desafios para empreender hoje nesse país? Bom, em primeiro lugar, uma boa ideia. Uma ideia que ainda seja, vamos dizer assim, não inédita, tá? Mas uma boa ideia, né? Que tenha curiosidade, que instigue o mercado. Depois disso, longe de bancos, cara. Longe de bancos. Eles não são parceiros, entende? Eles sempre vão querer o teu rim, o teu fígado logo ali, né? E isso aconteceu comigo, como com todos aqueles que vivenciaram o insucesso e tal. Outra questão que eu diria que sociedade é uma coisa boa, se bem alinhada, mas também pode ser um grande, e também cautela, sabe? Investe naquilo que tu sabe fazer. Eu diversifiquei, eu tinha 5 empresas, no processo devido, fiquei uns 20 anos de empresário, mais ou menos. Eu montei já 8 negócios diferentes e 3 para outras pessoas, assim. E eu te digo assim, ó, que é muito curioso a hora que tu monta o negócio, tu vê aquela necessidade no mercado, tu acredita nisso, isso é uma coisa fundamental, autoconfiança, autoestima, tudo que o livro diz, né? Características empreendedoras, né? Iniciativa, entusiasmo e por aí vai, economia, né? Isso é fundamental. Mas eu diria que, além disso, uma coisa que hoje eu faria com muito mais cuidado é o controle, cara. Sem controle, cara, tu tem que ter informações diárias. As pessoas às vezes me dizem que eu sou um pouco exagerado, ou então que eu sou muito minucioso e tal. Sim, eu não fui antes. Eu não fui minucioso. Meu caro, o papo tá muito bom. Boa palestra para você. Conversamos aqui um pouquinho com Ítalo Minello, que vai palestrar sobre resumindo, como lidar com os insucessos que muitos de nós já tivemos. Um grande abraço para você. Sucesso sempre agora. Obrigado, Azar. Obrigado pela entrevista. Um grande abraço.